Olá, mais um Natal Solidário da IBNPM e nós estamos aqui para celebrar junto com você tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda fará. Nós queremos agradecer muito a parceria e a ajuda de muitos irmãos e queremos dizer para vocês que tudo isso que aconteceu por causa de um coração generoso, porque o coração de generoso consegue pensar em ser solidário. Nós vamos começar o nosso trabalho de hoje ouvindo uma reflexão que fala Jesus, um presente da graça. Você vai ouvir essa reflexão na voz do pastor Elcimar Fernandes de Brasília. Vamos ouvir com carinho. O texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, na versão da Bíblia A Mensagem, diz assim: Porque um filho nasceu para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Bênção Plena. Essa é uma grande verdade. Jesus é um presente de Deus para a humanidade. Podemos afirmar sem sombra de dúvida que o Natal é a graça de Deus se manifestando entre os homens. Porque toda a humanidade antes vivia em trevas, não tínhamos nenhuma esperança ou perspectiva. Mas Jesus inaugurou um novo tempo. Ele veio inaugurar o governo de Deus sobre os homens. E sobre o governo de Deus, nós podemos experimentar de uma paz plena e não estamos mais debaixo do domínio do pecado. É comum nessa época do ano, no contexto das famílias ou mesmo em outros grupos sociais, as pessoas realizarem um amigo secreto onde elas trocam presentes. Imagino que você já tenha participado dessa dinâmica. Para tentar tornar esse processo mais justo, normalmente as pessoas definem um valor mínimo para o presente para que ninguém se sinta de alguma forma prejudicado ou mesmo constrangido. Mesmo assim, nem todos ficam satisfeitos no final das contas com esse presente que recebeu. No geral, as pessoas entendem que elas precisam receber um presente à altura do que elas merecem. Jesus é um presente de Deus, mas um presente que está muito além daquilo que nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos o favor de Deus, é por causa da sua graça. E diferente de qualquer outra dinâmica onde nós presenteamos as pessoas pelos méritos delas, nós recebemos esse favor de Deus exatamente por causa do seu amor incondicional, não por merecimento. E o presente de Deus não é para apenas alguns, mas é para toda a humanidade que reconheça o seu favor e a sua graça. Desfrute desse grande presente. Diferente de outras coisas que recebemos e nem sabemos a utilidade, o perdão de Deus, a graça que vem por meio de Cristo Jesus é tão essencial para a nossa existência, porque sem ela nós não podemos experimentar do perdão, da reconciliação com o Pai e nem podemos ter paz verdadeira no nosso coração. Experimente dessa alegria de receber por parte de Jesus essa esperança de uma vida livre de qualquer condenação, de qualquer culpa e podendo experimentar de um propósito que vai para além dessa vida, mas um propósito eterno. Celebremos esse Natal reconhecendo a graça de Deus que chegou a nós. Deus te abençoe. Por ser um presente da graça de Deus, Ele veio nos salvar, trocando a prisão por liberdade, condenação eterna pelo céu com Ele. Ouça agora uma mensagem linda do Coral Coda sobre a troca importante que Jesus fez, por ser um presente da graça de Deus.
felicidade faz buscar, não mais perdidos, pois veio nos salvar. Maravilhoso e tão lindo amor, morreu-se por todos, pra vida nos dar. Ó, doce troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Ó, doce troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Nosso pecado e maldição foram trocados por perdão, livre eterna graça e paz, nos deu morrendo por amor. E doce troca fez Jesus. A Bíblia nos diz: da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Como seria o Natal contado por uma criança? Vamos ouvir o que a Isabela Bezerra, de 2 anos e 9 meses, tem a nos contar sobre o Natal. Uma cidade havia uma pequena casa, onde morava uma jovem judia chamada Maria. Ela não é casada, mas é casada em breve por um homem chamado José. Bem, um dia apareceu algo incrível. Apareceu para Maria. Quem é você? Eu sou Gabriel, muito Maria. Por favor de Deus, eu te amo muito. Pai, dizer que você terá um filho. Eu? Um filho? Sim, um filho. Ele será chamado de Jesus. Ele será bondoso e será chamado Filho de Deus. Mas ele foi muito obediente. Ela disse: você só fiz a mão no Senhor, quiser passar comigo como quiser. Feliz Natal! Jesus nasceu! Mas será que salva
nosso Natal Solidário, nós conseguimos abençoar 5 instituições. Nós abençoamos o Lar Nefesh, que cuida de crianças que sofrem violência dentro da família e eles acolhem lá neste lar. Nós podemos ajudar a Casa Manancial, que é uma casa evangélica que abriga idosos. Também ajudamos uma outra casa de idosos, que é a São Vicente de Paulo, ligada à Igreja Católica, que funciona em Guarulhos. Podemos também ajudar com muito prazer o pastor Edivaldo em Camaragibe, Pernambuco. Ele é atleta e usa dessa estratégia para arrecadação de cestas e abençoar a comunidade no entorno da sua igreja. Por fim, nós realizamos uma ação no Jardim Guançã, numa comunidade de catadores de lixo, ambiente em que nós pudemos ali mostrar o amor de Cristo, fizemos um culto maravilhoso, entregamos brinquedo para as crianças e cesta para aquelas famílias. Nós agradecemos a Deus por ter nos dado a oportunidade de poder viver o amor de Cristo. Muito obrigada a todos que colaboraram. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa reflexão que o pastor Natan Bezerra trará para nós, dizendo que Jesus é um presente de amor. Receba no seu coração nesse instante. Bom, chegou o Natal e é natural nesse período do ano nós trocarmos presentes, né? Tem amigo secreto lá no trabalho, na família, na igreja, na escola. E esses presentes, eles são pequenas lembrancinhas, né? Onde a gente estipula um preço e diz assim, olha, não vamos fazer algo muito caro não, só para não passar em branco, para a gente ter aquele momento de comunhão, né? De troca de presentes. São presentes que ganhamos que nós poderíamos comprar. Nós teríamos condições de comprar aquele presente que estamos ganhando, mas o que vale ali é simbologia. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero te dizer com isso? Que diferentemente dos presentes que nós trocamos no final do ano, nesse período do Natal, o presente que Deus nos deu, nós jamais conseguiríamos comprar. Não tem apenas um valor simbólico, é muito mais do que isso, é valor de eternidade. O presente que Deus nos dá é um presente imensurável. Tem até uma canção que diz, não saberei quanto custou, né, o preço que foi pago lá na cruz. Nós sabemos que foi o preço de sangue, o próprio Deus se entregar na cruz ao enviar o seu Filho, né? No ser da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, entregou-se na cruz por nós, ou seja, o Pai deu o melhor dele para que nós fôssemos salvos. A grande questão é, você está disposto a aceitar esse presente? Você está disposto a estender a mão e dizer, eu quero esse presente dado por Deus? O estender a mão é a fé. A Bíblia diz que pela graça somos salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. A partir do momento que Ele dá esse presente, nós precisamos simplesmente aceitar. A questão não é o que você precisa fazer para receber. A questão é se você quer receber. Porque a partir do momento que você recebe esse presente entregue por Deus, dado por Deus, é operado na sua vida algo chamado de novo nascimento, que inclusive no capítulo 3 de João fala sobre isso. Em João 3,16 está o texto que eu falei, que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é exatamente nesse contexto que ele fala do novo nascimento. Aquele que crê em Jesus, aquele que recebe esse presente, ele tem uma vida nova. Ele nasce de novo. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você aceita esse presente dado por Deus nesse Natal? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Estou aqui para agradecer em nome do Lar Nefesh, das crianças que nós acolhemos diariamente aqui no lar. São crianças vítimas de maus tratos, de violência doméstica, que são trazidas para nós pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância. E nós temos o privilégio de ter a Igreja Batista Nacional de Vila Maria como apoiadora do nosso trabalho. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Um grande abraço, Feliz Natal para todos vocês. Aos queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nacional da Vila Maria, eu quero agradecer o carinho e o amor com todas as doações que vocês mandaram aqui para a clínica Manancial Cuidando de Vidas. Deus abençoe e retribui grandemente a cada irmão. Olá, irmãos, paz. Nós estamos aqui no Lar São Vicente. Viemos deixar aqui as doações, as cestas aqui no Lar São Vicente. E estamos aqui com o senhor Gerson, coordenador. Ele vai deixar uma palavrinha aí para vocês. Olá, senhor Gerson. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. O nosso muito obrigado. Essas atitudes de vocês é o que nos movem a ajudar o próximo, é o que nos dão ânimo, né? E todos precisamos de todos. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. Fiquem com Deus. Amém, gente. Vale a pena ajudar, viu? Deus abençoe a todos. A paz. Queridos irmãos, graça e paz. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra de gratidão a essa igreja tão abençoada, Igreja Batista Nacional em Vila Maria, São Paulo, presidida pelo nosso querido, ilustre amigo, pastor Jofre, juntamente com toda a liderança, inclusive a irmã Rita, que tem sido esse instrumento para apoiar, junto com todo o ministério, para apoiar esse projeto, que com certeza está no coração de Deus. Ontem, dia 19, tivemos a ultramaratona solidária Natal Sem Fome. Foi um esforço muito grande, mas é uma forma de usar talentos, habilidades que Deus nos proporcionou para ajudar a socorrer pessoas que necessitam de alimentos, não é? É a questão capelã da Igreja do Senhor. E a gente sabe que não é só uma vez no mês que as pessoas precisam de alimentos, mas principalmente um período como esse, é tão difícil, né? As pessoas têm um Natal melhor. Eu pretendo nos próximos meses, a cada 2 meses, ter um projeto assim para arrecadação de alimentos. Bom, então eu venho aqui agradecer a todos os irmãos aí da Igreja Batista Nacional em Vila Maria, querido pastor Jofre, irmã Rita, obrigado, e por todos os outros cooperadores, né, que têm abençoado esse projeto. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Dias difíceis vivemos nesses últimos 2 anos de pandemia, mas podemos recorrer a Deus para que Ele sare a nossa terra e o mundo. Deus nos ensina a sempre buscar a sua face. Então vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, nós viemos diante de Ti orar e buscar a Tua face para que o Senhor sare a nossa terra, a nossa nação, o nosso país.
Sabemos que só o Senhor é poderoso para ouvir a oração de um justo, sarar a sua terra e renovar a sua nação. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos, ouça a nossa oração e cuide do nosso país. Em nome de Jesus. Amém.